Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, com essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos refletindo um pouco na Sua palavra. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos aos nossos pastores, aos nossos comentaristas, aos meus colegas que fazem esta leitura diária e a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado aqui no canal. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, dando graça, sabedoria, para que possamos permanecer firmes nessa caminhada. A leitura diária desta quinta-feira, ela se refere à lição de número 10, que tem por título Doutrina sobre o Batismo em Águas, e que nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre essa questão do batismo. É algo que, muitos de nós aí que já somos membros do corpo de Cristo passamos e que é um marco muito importante na nossa caminhada cristã. A referência está em Atos, no capítulo 8 e o versículo 36, que diz assim: E indo eles, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Aqui nós temos a história de quando Filipe se encontra com o eunuco. Ele foi levado ali até aquele local, né? O Senhor vai falando com Filipe e mandando ele ir para a banda do sul, e que era um caminho que estava deserto. E de repente estava indo aquele eunuco e ele lia ali no livro de Isaías, aqui nos versículos anteriores, vai nos dizer que seria a passagem que prediz a morte de Jesus Cristo. E então Filipe questiona para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E ele disse que precisava de alguém para explicar. Então Filipe começa a explicar para ele sobre Jesus Cristo, a partir daquele texto começa a falar para ele sobre Jesus. E então nós chegamos neste versículo, quando eles chegaram próximo ali de um local que havia água, e aquele eunuco pede para ser batizado. E aí Filipe responde para ele no versículo 37, é lícito se creres de todo o coração. E aí ele vai responder, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nos versículos seguintes vai dizer que eles pararam o carro, desceram e Filipe batizou aquele eunuco. Isso aqui traz para nós o exemplo sobre o batismo em águas, o batismo nas águas, e está relacionado ao batismo. Muitos, nós vamos estudar aí na lição, no próximo domingo, que às vezes tem determinadas denominações, religiões que faz ali do batismo um sacramento, a necessidade de que haja o batismo para que se tenha salvação. Só que quando nós estudamos, nós vamos para a palavra do Senhor, primeira coisa, o batismo ele não deve ser só um ritual na caminhada cristã, na vida do cristão. Precisa haver um arrependimento genuíno. O batismo ele não é para a salvação, mas ele é para os salvos. Então, aqueles que têm a oportunidade de se batizar nas águas, de através desse ato mostrar que ele morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida em Cristo, é necessário que ele se proponha a passar pelo batismo. Porque às vezes muitas pessoas têm essa oportunidade e não querem. Ah, porque eu não quero o peso da responsabilidade de ser membro, porque não, eu quero desfrutar mais da vida, eu quero. Irmãos, a partir do momento que nós nos tornamos servos de Deus, precisamos ter um compromisso genuíno com Ele. O batismo, ele é para dizer que nós estamos ressuscitando para uma nova vida,
que nós estamos deixando para trás todo o nosso passado, tudo aquilo que às vezes praticamos, que desagrada a Deus, ele é uma passagem ali na nossa vida cristã, ele é um marco, um símbolo. Então nós precisamos ter essa preocupação. E assim como aquele eunuco que disse que acreditava em Jesus, é o ponto principal do batismo. Não adianta a pessoa ser batizada e ela não acreditar em Jesus, ela não acreditar no verdadeiro evangelho, ela não buscar uma mudança de vida. O batismo precisa vir com todas essas coisas: mudança de vida e crer que Jesus é o Salvador, para que nós possamos alcançar verdadeiramente a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe os irmãos.